Oi, pessoal. Boa tarde aqui agora, mas não sei que horas vocês vão ver isso. Então, estou fazendo aqui um vídeo para conversar com vocês a respeito de algumas questões que vocês colocaram a partir do debate sobre educação permanente. E há mais outros 2 vídeos que eu tenho gravado sobre educação permanente que eu vou disponibilizar para vocês assistirem quando vocês acharem que vale a pena. Então, o primeiro elemento que eu queria trazer para a nossa conversa tem a ver com a educação permanente como política. Como no texto vocês viram, educação permanente é uma formulação que veio do campo da educação, foi trazida para o campo da saúde, enfim, e é proposta como política em 2003, 2004, na primeira versão da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no primeiro governo Lula. Essa proposta, apesar dela chamar educação permanente, na verdade ela não tinha a ver exatamente com propostas educacionais, ela tinha a ver com um jeito de a gente incluir a aprendizagem a partir da experiência e a aprendizagem coletiva no cotidiano da construção do Sistema Único de Saúde, tanto no plano da elaboração das políticas, como no plano da construção das práticas. Na disciplina de políticas de saúde no primeiro ano, para quem é da saúde pública, a gente discutiu um pouco que a política não tem a ver só com o texto, ela tem a ver também com os dispositivos que são propostos para sua efetivação, reconhecendo que uma política sempre abre um campo de disputas, um campo de conflitos e confrontos com outras forças que mobilizam outras proposições, outros conceitos, outros valores em torno do tema objeto da tal da política. Em relação à educação permanente não é diferente. Então, para a gente analisar uma política, a gente lê o texto, mas a gente vê também, vai atrás dos dispositivos que são mobilizados pela política e vai para o cotidiano recolher efeitos do que é produzido, e esses efeitos têm a ver com as políticas e seus dispositivos, mas também com os outros projetos que disputam os modos de fazer, ou as formulações ou os conceitos que a tal da política endereça. Naquele momento, a educação permanente foi proposta como vamos dizer assim, um convite para construir o SUS de outro modo, incluindo os trabalhadores, os usuários, os movimentos sociais e outros atores que participam da construção do Sistema Único de Saúde nos diferentes espaços, num modo mais ativo, negociado, mais, vamos dizer assim, mais democrático de pensar a política e as práticas de saúde. E aí foram propostos naquele momento alguns dispositivos para tanto. Ela durou com esse tipo de orientação 2 anos e meio, e aí depois houve uma troca no Ministério da Saúde, no bojo daquele troço lá do mensalão. O Ministério da Saúde foi para o PMDB, e nunca mais a educação permanente como política foi valorizada ou pensada do mesmo modo. Como ela tinha sido uma política que mobilizou muita gente, tanto gestores, trabalhadores, usuários, movimentos, enfim, em diferentes lugares do país, foi mais prático, em vez de revogar a política, deixar o texto lá, mudando uma coisa em 2007 que foi muito importante, que era na prática, revogando o espaço mais democrático de construção dos encontros e dos confrontos que a política anterior propunha, mas esses espaços já tinham sido desativados a partir da mudança no governo, e deixa lá e vai fazendo outra coisa, vai disputando o conceito de educação permanente, em vez de ser uma aprendizagem coletiva sobre a experiência, pensando como capacitação. Então, essa secretaria passou a mobilizar muito mais educação à distância, muito menos processos que possibilitavam recolher do cotidiano as reflexões dos trabalhadores, enfim. Mas como ela foi uma política e foi uma experimentação que produziu muitos efeitos, enfim,
ela não foi abandonada, apesar de o Ministério da Saúde, na prática, ter abandonado em diferentes espaços, sobretudo espaços locais, municipais e locais. Enfim, a educação permanente entendida como processo de aprendizagem coletiva a partir da experiência nunca foi completamente abandonada, muito pelo contrário, muitos coletivos, enfim, mesmo muitas vezes sem nem saber que isso tem nome, enfim, aprendem coletivamente a partir da sua própria experiência, para o bem e para o mal. A gente não aprende só coisa boa da experiência, enfim. Então, eu diria que a educação permanente como política nacional não existe desde agosto de 2005. Agora, a educação permanente como política de produção do SUS está esparramada em diferentes lugares, particularmente em experimentações municipais, mas muitas vezes no âmbito de cada serviço e tudo mais. Então, essa é uma primeira coisa. Como estratégias e proposições de uma política podem ganhar permanência, apesar de não ser mais sustentada pelo ente federal ou pelos entes estaduais de um modo amplo. Segunda coisa, então, reconhecendo que a educação permanente é a aprendizagem coletiva pela experiência, reconhecer que ela não depende do gestor querer ou não querer, deixar ou não deixar. Muitos movimentos são produzidos no cotidiano do trabalho, pelas equipes, no seu encontro com os usuários, enfim. É claro que, e há outros dispositivos que possibilitam a produção de espaços coletivos que, na prática, acabam funcionando como espaços de educação permanente. Eu diria assim, sempre é disputa. A disputa não é revogada. Então, a educação permanente propõe um certo, vamos dizer assim, um certo modo de reconhecer o cotidiano como lugar de aprendizagem e disputa, e não deixa a disputa acontecer, não acha que a disputa só acontece lá nos espaços do Ministério, da Secretaria Estadual, ou na gestão central da gestão municipal. Não, a disputa está em todos os lugares, está em todos os espaços, está em todos os lugares onde as gente se encontram, inclusive nos encontros 2 a 2 entre trabalhadores e usuários, coletivos, entre os trabalhadores, enfim. Onde está a disputa e o conflito, existe a possibilidade de aprendizagens. A gente tem convocado, vamos dizer assim, uma ideia de que é um agente, não plural majestático, que é coletivo mesmo, uma ideia de que um serviço de saúde, por exemplo, ele é produzido a partir de diferentes planos. Então, existe um plano formal, muitas vezes definido abstratamente pelas políticas, que vão dizer para que serve aquele lugar, qual é o papel de cada um, quais são as principais apostas que cada um tem que fazer, enfim. Esse é um plano. Mas esse plano é atravessado e modificado por uma série de outros elementos. A história daquele serviço, a história da relação daquele serviço com a população daquele território, as características da vida no território, quem são os trabalhadores que estão lá, a história de vida deles, como é o encontro entre aqueles trabalhadores, enfim, tem uma série de elementos que tem a ver com valores, encontros, possibilidades que são fabricadas no cotidiano, que tensionam esse dever ser proposto, por exemplo, pelas políticas de atenção básica, atenção especializada, essas todas que a gente foi falando ali. Então, o tempo inteiro, como no encontro, existe um tensionamento, existem deslocamentos, então isso faz com que os trabalhadores não se movimentem do mesmo modo, sempre uns com os outros, no encontro com diferentes usuários, com diferentes coletivos. Existem potências e durezas que são mobilizadas dependendo do encontro. Isso não é fixo. Como não é fixo,
refletir a partir do que a gente recolhe da vivência e da experiência é uma possibilidade de produzir, vamos dizer assim, certos deslocamentos que proporcionam aprendizagens coletivas a partir das experiências. Então, com o pessoal que estava no meu grupo, eu não sei como aí no detalhe foi nos outros grupos, a gente conversou sobre várias possibilidades de botar em discussão. Não é perguntando qual é a sua opinião sobre não sei o quê, não desse modo, mas pegando algo que as pessoas estão vivendo, viveram, que elas mesmas escolhem como uma experiência significativa e abrir essa experiência. Por que é significativa? O que ela mobiliza? Por que deu para fazer certas coisas? Por que não deu para fazer outras? Por que em outras cenas rola diferente? O que acontece ali? E abrindo possibilidades de reflexão. Coletiva, porque individualmente todo mundo pensa sobre uma experiência que viveu e aprende. Só que a experiência individual, vamos dizer assim, ela preserva e é sustentada nas convicções de cada um e nas cegueiras também que cada um tem em relação a determinadas vivências. A gente geralmente é bem mais generoso com a gente mesmo do que com os outros, a gente entende as nossas razões e não faz nem ideia das razões dos outros. Então, enfim, a gente usa uma ideia de que são muitos planos de construção e são diferentes valores que atravessam as equipes na efetivação de diferentes encontros e que se a gente for abrindo essas coisas, a gente tem a possibilidade de pensar e perceber coisas que a gente não percebia, refletir sobre coisas que a gente não refletia, e assim, coletivamente, produzindo novos acordos temporários para orientar o trabalho. No encontro com os usuários, geralmente, o debate dos casos, vamos assim, né, ou das situações de vida que são reconhecidas como muito complexas pelos trabalhadores, muitas vezes, quando a gente põe essa coisa para ser analisada coletivamente, ganha visibilidade o fato de que os trabalhadores, na verdade, conhecem muito pouco a vida daquele usuário. Eles conhecem certos aspectos, muitas vezes há muitos julgamentos morais a respeito da vida, enfim. Então é importante fazer outro tipo de aproximação para reconhecer o que faz sentido, o que não faz sentido, escutar mais, enfim, o que mesmo a pessoa sente, o que será que ela está buscando, abrir outras possibilidades de escuta que possibilitam colocar de um outro modo, vamos dizer assim, as peças no tabuleiro de xadrez e construir, de preferência, normas compartilhadas para esse jogo. Muitas vezes é necessário, inclusive, a mobilização de outros tipos de serviço, enfim, os usuários produzem a sua saúde não só na sua relação com o serviço, eles também lançam mão de muitos outros espaços, articulações, conexões, valores que precisam ser levados em consideração pelas equipes de saúde que geralmente acham que não, que que o serviço é o lugar e o serviço tem o poder de prescrever. E aí fica uma luta de subordinação entre os trabalhadores e os usuários, os coletivos e tudo mais. Que mais que eu acho que seria interessante destacar do que vocês foram perguntando? Então, é uma disputa que é feita nesses processos palmo a palmo. Então quase assim, não é nem palmo, às vezes é polegada a polegada, desloca um pouquinho aqui, vai um pouquinho lá, você vai abrindo possibilidade, por exemplo, de outros saberes que não sejam os saberes técnicos, serem valorizados nesse tipo de conversação. Quem mais sabe sobre a vida não necessariamente é o médico ou o enfermeiro, várias vezes não são os trabalhadores com formação universitária, enfim. E em várias cenas, quando você vai abrindo essa possibilidade de todo mundo participar, as pessoas dão ideias ótimas, enfim. E também a gente tem também dispositivos para colocar em xeque as relações entre os trabalhadores, o arranjo do cotidiano do trabalho. Nesse material da Educação Permanente em Saúde em Movimento, EPS em Movimento, de onde saiu o texto Todo Mundo Faz Gestão, tem muitos exemplos de
reflexões, experimentações, proposições de modos de pensar a educação permanente, enfim, de ferramentas que a educação permanente possibilita para a gente pensar e modificar esses múltiplos encontros que acontecem nos serviços de saúde. Bom, acho que eu queria falar disso, são 15 minutos de conversa, eu queria que fosse um negócio curto, tem outras coisas, outras reflexões, mais ou menos no mesmo sentido, que estão nesses outros 2 vídeos que eu vou disponibilizar para vocês também. A gente vai se encontrar amanhã, normalmente, na segunda-feira. A gente não vai fazer as trocas que a gente tinha proposto entre a disciplina de gestão da atenção e atividade integrada. Então, amanhã tem aula de atividade de gestão da atenção e depois a gente vai mandar para vocês um horário atualizado com tudo isso. Valeu, obrigada, gente. Espero que tenha ajudado. Beijo, tchau.